Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal Vida Sem Limites. O objetivo dessa página é trazer diversos assuntos para poder contribuir realmente com o desenvolvimento da sua vida pessoal, a fim de você obter melhores resultados financeiros também. Meu nome é Luciene Paranhos, eu sou mentora em educação financeira para endividados e esse canal ele foi criado com realmente o objetivo de trazer assunto aleatório, não somente em finanças. Por quê? O dinheiro ele é um objeto, um meio realmente assim de você conquistar coisas. Então ele não é o objetivo principal. A gente precisa, como seres humanos, né, com emoções, entender as diversas áreas da nossa vida que interferem na utilização do nosso dinheiro. E hoje eu vim falar com vocês aqui sobre um assunto que é autoimagem. Eu não sou especialista no assunto, mas eu já vivenciei, eu já entendi como que esse bloqueio ele afetou drasticamente impactos financeiros ao longo da minha vida. Então, se você não é inscrito nesse canal, deixe aqui, né, a sua inscrição, venha fazer parte dessa comunidade para você tornar a sua vida sem limites. Deixe a sua curtida, porque realmente o alcance ele vai para mais pessoas. É uma forma de você honrar aqui o tempo, né, que a gente está construindo esse canal. E eu gostaria de fazer, né, um pedido especial a vocês, que a cada vez que você assistir esse vídeo, envie para 3 pessoas à sua volta, para você contribuir generosamente com a vida dessas pessoas. Porque não adianta a gente mudar a nossa vida se a gente não colabora com a mudança das pessoas que estão ao nosso redor, porque não faz muita diferença, a gente acaba entrando numa balança que entra em desequilíbrio. Então, se a gente consegue levar com generosidade, né, o conhecimento a mais pessoas, isso vai realmente expandir até o nosso convívio, as nossas realizações. Então, fica aqui comigo, deixe o seu comentário, né, deixe a sua observação se fez ou não sentido para você. E se dentro do conteúdo, né, você olhou para a sua vida e entendeu que algo ali pode realmente estar afetando você também, busque um profissional da área para poder te apoiar, te auxiliar, porque realmente eu não sou especialista, mas eu vou trazer diversos assuntos de experiências que eu já vivi que podem realmente colaborar aí com você também, tá? Então vamos lá. Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Todos vocês lembram dessa famosa frase, né? Uma bruxa, né, que olhava ali no espelho, que se sentia a mais bela de todas, mas que dependia da aprovação de alguém, de um objeto, né, de um espelho. E ao longo, né, dos seus dias, ela fazia essa pergunta e ela, né, recebia a resposta: não, amada, você é a mais bela de todo o reinado, de todo o reino. Não sei exatamente assim, né, os pontos, porque eu não lembro mais. Via isso muito na infância, mas fica registrado, né, na nossa vida. E chegado um determinado momento, aparece em cena, né, a resposta vinda do espelho de que existia uma pessoa mais bela do que ela. E aí essa mulher ela ficou muito invocada, ela ficou realmente assim incomodada com aquela situação porque houve um comparativo. E aí nessa história ela quer matar a Bela porque a beleza dela era maior do que a beleza ao qual ela tinha, né, criado para ela, de acordo com o que ela viveu ao longo da vida dela. E quando a gente traz isso para a nossa realidade, a autoimagem ela é o conceito que você tem sobre você mesmo. É o conceito, né, as coisas que você interpreta a seu respeito, que foram imputadas em você ao longo da sua vida, desde a infância, vou falar um pouquinho aqui também. E isso trouxe hoje você para a vida, né, de adulto, que traz impactos, porque quando a gente começa a conviver, começa a lidar com outras pessoas, aquilo que está interiorizado em nós, né, que é a nossa personalidade, que são as nossas vivências, as nossas experiências, elas começam a vir à tona. E aí eu vou contar um pouco da minha história, né, de como realmente esse bloqueio de autoimagem afeta a vida financeira também, porque esse canal, além de falar de vários assuntos, como eu mencionei para vocês, o enfoque dele é na vida financeira, que é algo que impacta muitas pessoas. Muitas famílias são destruídas, a gente vê
em reportagens, né, o volume de pessoas endividadas, de estresse, de problemas cotidianos por causa da forma do uso indevido do dinheiro. E esse bloqueio de autoimagem, que eu não sabia, né, até então, eu descobri isso nos últimos 2 anos. Eu passei por alguns processos, né, de imersão, de busca de autoconhecimento, por isso que é importante você se conhecer. A gente vai falar muito sobre isso aqui também no canal. O porquê, né, das coisas que acontecem com você, qual que é a sua personalidade, as suas experiências. Eu vou deixar uma atividade aqui, que vai ser bem didático os nossos vídeos, porque se a gente não se vem a consciência e se a gente não busca uma estratégia, né, de colocar em prática, acaba ficando em vão. A gente vai acabar deixando para lá e nada vai mudar na nossa vida. E o intuito aqui é realmente a gente ter uma vida transformada, a gente sair de uma pessoa com resultados baixos e trazer para a nossa vida, né, bons resultados. Chega, né, de uma vida mediana, vamos viver realmente uma vida sem limites. Esse é o propósito aqui, gente, eu conto com vocês, tá? E quando eu fui olhar para a minha vida, dentro desse assunto, né, de bloqueio de autoimagem, que eu nem sabia que existia, não sabia que existia bloqueio de nada, a gente só vai vivendo a vida e sendo levado, né? E existe algo muito forte na Bíblia, vou trazer aqui assuntos diversos, inclusive da palavra de Deus, que fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E realmente, muitas coisas impactam em nós porque a gente não tem o conhecimento, porque a gente não sabe que existe, porque ninguém nunca falou pra gente e porque não aguçou em nós o desejo de buscar aquilo, porque está muito cômodo viver do jeito que a gente está vivendo. Eu tenho uma frase que eu costumo falar e a gente vai ouvir muito ela aqui realmente, que é o conhecimento aplicado, ele muda a condição. Eu olho para a minha vida, lá atrás os meus pais, eles sempre tiveram o desejo assim, não, vocês têm que estudar, vocês têm que ir para a escola, vocês têm que estudar para você mudar de vida. Meu pai mal sabia escrever o nome dele, porque ele gravou na mente. A minha mãe, ela estudou até a 4ª série, então ela tem um pouquinho mais, assim, né, de desenvoltura, mas ainda assim é muito pouco em relação ao legado que eles deixaram de ensinar a gente a buscar o conhecimento. E isso é muito forte para mim. Tanto que eu sou muito adepta à leitura, gosto muito de estudar e eu creio que isso veio um pouco, muito, né, dessa raiz que eles implantaram, né, na nossa infância. Mas a gente tem coisas positivas que vêm da infância e nós temos também coisas negativas que vêm da nossa infância. O intuito aqui não é culpar os pais, o intuito aqui não é arrumar um problema familiar, o intuito é a gente identificar, perdoar, né, deixar o passado para trás e a gente buscar realmente uma mudança de vida para a gente. E aí, quando eu fui olhar para a minha história, né, dentro dessas imersões que eu fiz, dentro do conhecimento que eu fui buscar, né, para entender um pouco de quem era a Luciene, eu descobri uma coisa lá atrás que aconteceu, né, que não tinha como mudar a roda, né, foi algo realmente assim da vida, né, que os meus pais escolheram, decidiram, que impactou muito na minha autoimagem. Vou falar primeiro os impactos que eu tive, né, da autoimagem, e aí eu vou falar com vocês o que isso veio lá atrás. Eu sempre fui e costumo falar que eu era um bichinho do mato. Quando eu fiquei mais na vida adulta, né, comecei a estudar, comecei a participar de festas, de encontros, de sair com as pessoas, eu me via enclausurada. Eu chegava nos ambientes, eu não sentia conforto de estar ali, eu não sentia a vontade, né, de chegar e conversar com as pessoas. E não era por falta, às vezes, de conhecer as coisas, porque eu sempre busquei muitas informações, né, sou uma pessoa que gosta de estudar, mas eu tinha muita dificuldade de conversar com as pessoas, de me relacionar, de criar vínculos de relacionamento com as pessoas. Às vezes chegar ali realmente, começar um assunto, você tenta falar, você não consegue nem dar voz à sua palavra, porque você está tão fechada que você não consegue expor aquilo que você está querendo falar. E isso só vai realmente colocando mais para dentro de você, deixando você mais fechado. E isso era muito ruim, eu me sentia muito desconfortável. Eu chegava nos lugares, eu tinha vontade de ir embora, muitas vezes eu não tinha nem vontade de ir, justamente pela forma que eu me sentia quando eu chegava nessas reuniões, nessas festas, nesses eventos.
E isso foi acontecendo por muitos anos, muitos anos. Eu descobri isso há aproximadamente 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos. É muito pouco tempo. E para a evolução que eu já tive de lá para cá foi gigantesca. E olha que assim, eu não cheguei no auge que eu acho que eu consigo chegar ainda em desbloquear esse bloqueio de autoimagem. Então, em que isso pode impactar, por exemplo, a sua vida profissional ou a sua vida financeira? Se você trabalha, né, num ambiente com muitas pessoas, você não vai conseguir se expor, você não vai conseguir mostrar relevância naquilo que você precisa. Às vezes você vai, né, consegue subir um patamarzinho ali, mas você não consegue evoluir drasticamente. Então, assim, às vezes você precisa conversar com pessoas superiores e você se sente inferior. Você não tem ali, né, condições de chegar ao nível de conversar com as pessoas porque você se sente muito pequeno. Você se martiriza muito por causa dos seus erros. Você cobra muito de si porque você quer ser perfeccionista, você quer ser o melhor. Por quê? Para você realmente se sentir aceito, porque você se sente realmente fechado quanto àquilo. E aí, por exemplo, se você é um vendedor, você é um empreendedor, você precisa vender. A venda é relacionamento, a venda é conversar com as pessoas, a venda é você levar uma solução para alguém. E como que você vai levar uma solução para alguém se você não consegue, às vezes, estar num ambiente e conseguir conversar? Eu me vi nessa situação e foi muito ruim porque machuca, dói. Você se sente realmente assim, com pesar em relação àquilo. E aí eu fui buscar realmente o autoconhecimento para saber, né? Não sabia que era isso, mas eu descobri isso e outras coisas, por isso que eu estou trazendo esse assunto aqui hoje, para a gente poder, para você ver que assim, se você está vivendo uma situação e que ela te traz desconforto, e você não vê crescimento, você não vê avanço, e às vezes é um ciclo na sua vida, começa a ponderar, busca mesmo a ajuda de um profissional para poder te ajudar nessa situação, para você sair da caixa, você ter condições de fazer o seu melhor, de ser uma pessoa extraordinária aqui neste mundo, né? Colaborar e deixar realmente assim uma marca positiva aonde você passar. E aí quando eu fui entender, eu fui olhar lá para o meu passado e eu gostaria de deixar essa atividade aqui com vocês. A primeira delas escreva a sua história. Pegue um papel, uma caneta, escreva a sua história desde o princípio, os pontos que foram relevantes, os pontos positivos, os pontos negativos, aquelas emoções que você guarda, que você carrega, né? Porque é a sua história e a sua história ela tem que ter valor. Você tem que ter valor, entender que foi aquilo que você viveu e você chegou até aqui por causa dela. Não necessariamente você precisa manter ela o resto da vida, que quando você busca conhecimento, a intenção realmente é melhorar, mas até aqui você precisa entender o que aconteceu. E aí eu olhando para trás, né, entendendo um pouco do bloqueio da autoimagem, né, que é você se sentir inferior, é a visão que você tem de você em relação ao seu interior e, né, o externo, é você se sentir menor do que o outro, é fazer comparações demais, é você se sentir menor, você se cobrar demais. E eu fui entender que lá no meu passado, quando eu tinha 1 ano, 1 mês e 16 dias, algo muito forte na família, porque a gente sempre brincou sobre isso e eu nunca soube que isso poderia ter trazido um impacto para mim. A minha mãe, ela engravidou, né? Teve uma outra filha que nasceu, eu tinha essa idade, 1 ano, 1 mês e 16 dias. Então, a atenção que a minha mãe tinha que dar para mim, ela virou e foi para minha irmã. Então, eu fui criada ali pela minha irmã mais velha. Talvez a atenção ela foi menor dentro daquilo que eu precisava, né, da minha mãe, dos meus pais, mas a culpa não é deles, né? Graças a Deus, a minha irmã está aqui também, tem uma família linda. Veio a consequência disso, né? De tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que chamar a atenção e esperar a aprovação, né, de alguém para poder conseguir ter algum êxito durante o dia, né, durante a minha vida. E isso impactou muito, isso veio me mostrando, me formando, né, gerando em mim essa sensação. E aí eu estava lendo, né, algumas coisas a respeito, né, alguns experimentos que falam que o pessoal já fez, tipo, esses experimentos com bicho, né, com macaco, e aí ele colocou, tinha um macaquinho, ele tirou da mãe, 2, colocou um
com uma macaquinha feita de tipo arame, colocou ali a mamadeira e fez uma outra, né, de tecido, e tinha a mamadeira que ele conseguia ali amamentar. E aí ele fala, né, que nesses estudos a criança que ela tem ali, que recebe mais atenção, que recebe o apoio da família, elas se sentem mais positivamente para viver a vida. Quanto aquelas que não tiveram tanto apoio, tanta dedicação ali, né, necessária, elas tendem a vir um pouco pro lado negativo, né, para realmente se fechar, depender de situações. E aí você cria um autoconceito, né, eu trouxe aqui uma passagem assim, o autoconceito é o acúmulo de informação que a gente obtém sobre nós mesmos pelas nossas percepções. E isso influencia. Então, aquelas pessoas que têm não existem bloqueio de autoimagem, talvez são as pessoas que se relacionam mais, né, que têm a facilidade de estar em ambiente com muitas pessoas, que facilita até realmente, né, a caminhada dela na vida profissional e tem ali êxito financeiro. E aí eu fui entender isso e hoje eu olho para trás nesses últimos 1 ano e meio, 2, gente, eu vejo o quanto eu evoluí, o quanto eu consegui realmente estar em roda de pessoas, em participar de network, fazer ali conexões com pessoas, conversar, falar um pouco, né, a respeito da minha vida, conseguir levar aquilo que eu precisava para as pessoas. Durante muito período assim, eu consegui fazer vendas, né? Eu me relacionava com a pessoa, mas assim, por telefone, por mensagem, até nisso a gente vê que existe uma certa diferença. Mas quando você está próximo, né, ali no tete a tete com a pessoa, aquilo ela acaba sendo realmente um bloqueio para você. É difícil, passa a ser assim, duro estar ali. Mas aí eu entendendo isso, eu consegui realmente ver alguns pontos que eu precisava tomar consciência e fazer como um exercício prático no dia a dia para sair dessa situação. Pode ser que durante, né, por mais que você identificou, e ao longo da sua vida, talvez isso ainda venha à tona. É um exercício diário, né? Porque imagina, você, na idade que você tá, descobrir uma coisa que veio lá da sua infância, você não muda da noite para o dia, ninguém muda da noite para o dia. Comportamento, ele leva um tempo para mudar, hábito leva um tempo para mudar. Então, assim, existem possibilidades de mudança, mas não quer dizer que vai ser tão fácilzinho. Você vai conseguir hoje, amanhã você vai se deparar novamente com a situação, mas não desista. Tenha consciência, coloque coisas, situações, gatilhos que vão te fazer lembrar que você precisa focar naquela mudança e vai, né? Vai buscando aí o autoconhecimento, estudando, trazendo mais informações para você se tornar melhor a cada dia. E algumas dicas que eu posso deixar aqui, né, em relação a esse bloqueio de autoimagem, como eu falei, menciono novamente, não sou especialista, mas eu estou trazendo aqui vivências, né, do que eu já tive de experiência para poder contribuir com o seu dia a dia também. Se você gostou até agora, né, do conteúdo, deixa o seu like aqui, não esquece de dar a sua curtida, não. Ao final, deixa um comentário. E o combinado que eu fiz, mande para 3 pessoas, para você conseguir também transformar a vida de quem está à sua volta. Então, algumas dicas que podem contribuir para a gente. Elimine a culpa. Gente, todo mundo erra. Todo mundo erra. Os que não têm bloqueio de autoimagem, os que têm bloqueio de autoimagem, todo mundo erra. Só que aquelas pessoas que se sentem realmente, que têm o bloqueio, né, que se sentem inferiores, né, que são perfeccionistas porque querem chamar a atenção, querem realmente procurar um espaço para elas se culpam mais quando erram. Então, tenta eliminar a culpa. Não eliminar a culpa no sentido de assim, fiz, já era, não. Se você tem que consertar com alguém, conserte. Se você precisa mudar alguma coisa para ser melhor, mude, mas elimine a culpa, não deixe isso ficar pesando em você, porque isso te trava de avançar. Não se compare com o outro, a comparação realmente ela mata a gente. Você tem ali as suas qualidades, né, as suas coisas a melhorar, as suas coisas que são realmente às vezes um pouco negativas e precisa de um conserto, mas não se compare. A comparação, a gente olha uma casca da pessoa, né, em relação à nossa vida, e aí é aquela coisa, né, olhar para a grama do outro, olhar nas redes sociais, dizer que a pessoa está achando que está melhor, mas vai ver lá atrás, gente, vai ver a vida. Então não se compare, porque você acaba se matando em relação a isso. Se compare com você, com a sua evolução, com o que você foi ontem, né, alguns anos atrás, o quanto você evoluiu,
e deixe de lado, né, o olhar do outro, não se compare com ninguém. Não generalize suas experiências. Lembra que eu falei que é importante você dar valor à sua história? Então, não generalize as suas experiências. É necessário você realmente pontuar aquilo que você já viveu, dar ênfase àquilo que você já viveu, porque isso vai fazer você entender, né, mudar a sua perspectiva, a sua percepção de quem você é pelas coisas que você já alcançou. E por aquilo talvez que você não alcançou porque realmente assim, alguma coisa te travou e talvez essa alguma coisa foi algum tipo de bloqueio que hoje você está podendo entender do que se trata para levar uma mudança para sua vida. Confie em você mesmo. A primeira pessoa a confiar, gente, nas realizações, né, num sonho que pode ser alcançado, não é você. Ninguém vai acreditar para você. Às vezes algumas pessoas falam que acreditam mais nas outras do que a própria pessoa. Mas no fundo, né, quem vai estar ali fazendo, quem vai estar agindo não é você. Então, se você não tiver confiança, não vai adiantar outra pessoa falar que confia para você. É você que tem que confiar. É você que tem que acreditar que é possível realizar seu sonho, mudar a sua história, mudar a sua vida. Então, confie em si mesmo. Seja mais compassivo com seus erros, né? Um pouquinho voltado aqui para eliminar a culpa. A gente erra, gente. Então, não pese o erro, né? Não faça ele ficar maior do que é. Olhou, aconteceu o erro? Qual que é a solução? O que eu posso fazer para resolver isso? Busque a autorresponsabilidade. Eu vou falar muito sobre isso aqui também, porque eu acho que a autorresponsabilidade ela transforma a nossa vida. É a gente trazer para nós mesmos o peso daquilo que a gente precisa mudar e não colocar nas costas do outro. Entenda o que funciona para você, porque tem coisas que vai ser para você e tem coisas que não vai ser para você. Então, se você consegue olhar, né, dentro das suas experiências e ver o que você consegue evoluir, olha, vai lá, faça mais, sabe? Potencialize aquilo, mas se não deu certo, elimina, não fica se debatendo, não, porque cada um tem um dom e um talento, e a gente fica tentando, né, trazer coisas para nós, porque todo mundo à volta está fazendo, que não vai fazer diferença. E comece a ser grato, gente. A gratidão, ela transforma a nossa vida. Ela realmente libera bênçãos, né, da parte de Deus para a nossa vida. A gratidão é você. Não quer dizer que você não quer melhorar, não quer dizer que você não vai querer outras coisas, mas você sendo grato com aquilo que você já tem, né? Você já vivendo uma vida satisfeita com o que você já tem, com as conquistas que você obteve, gente, isso vai abrir comportas para você ter mais outras coisas, coisas melhores, sonhar. Porque aquele que é fiel no pouco, né, sobre o muito ele será colocado da parte de Deus. Então, seja grato com o pouco que você tem, anseie algo melhor para a sua vida, não fica ali naquela vida parada não, porque sempre tem algo melhor para a gente. Às vezes as pessoas não têm tanta expectativa de coisas, né, de viajar, de uma casa melhor, de um carro melhor, mas talvez anseie ter bons momentos, boas experiências com a família. Momentos talvez assim de ir numa praça, de tomar um sorvete, são sonhos. E o sonho ele não é limitado, cada um tem o seu e tá tudo bem. Então, seja grato com o que você tem, porque isso transforma também aquela percepção que você tem de você mesmo. E aí, gente, esses são alguns pontos, né, que você pode colocar como aplicação na sua vida, tá? Para tentar realmente tornar uma vida melhor, uma vida sem limites. Você tem que saber quem você é e o que você merece, aquilo que você anseia, aquilo que você deseja. Seja claro os seus sonhos, porque isso também te motiva a caminhar, né, em direção a eles, a mudar a sua experiência, a fazer uma nova história, porque hoje a gente tem um retrato, né, uma foto, uma selfie da nossa vida, mas a gente pode construir uma nova história e só depende de nós mesmos. Então, busque o autoconhecimento, busque entender quem você é, busque saber o que você é neste mundo, quais são as possibilidades que você existe, não passando por cima de ninguém, não se comparando a ninguém, mas entendendo que você pode ter a sua experiência aqui, uma experiência positiva. E isso vai, igual eu falei com vocês, afetar a sua vida financeira. Vai afetar a sua vida financeira, porque se a gente for olhar à nossa volta, tudo de alguma forma envolve dinheiro. Se você está feliz, você quer presentear ou gastar alguma coisa. Se você está triste, você precisa gastar. Às vezes é alguma pessoa que está enferma. Então, assim,
tudo vai influenciar na sua vida financeira. E conhecer você mesmo vai te ajudar a lidar com as suas finanças. Então, fica aqui, né, o recado, esse vídeo. Espero que tenha contribuído aí na sua vida. Não deixe de compartilhar para 3 pessoas, de curtir, deixar seu comentário. E aguardo você no próximo vídeo, tá? Um grande beijo. Obrigada por estar aqui comigo e até a próxima.